Boa noite, irmãos. Estamos na aula de mediunidade, programa 1, módulo 1, Fundamentos ao estudo da mediunidade. Na aula de hoje, que é a oitava, nós trazemos o tema A Prece na Reunião Mediúnica. Então, hoje nós vamos entender o que é a prece, vamos conceituar a prece, entender os benefícios da prece, a maneira correta de orarmos e a prece na reunião mediúnica. Então, vamos estudar a prece na reunião mediúnica. Vejam bem, o que nos diz a doutrina espírita? Que a prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores a fim de receber proteção e auxílio. Então, esse apelo é um mecanismo pelo qual nós aplicamos, vivenciamos a lei de adoração. De acordo com essa lei de adoração, sabemos que, através desse ato, nós entramos em comunhão com a espiritualidade superior, com Deus, com nosso Pai. Por quê? Porque se estabelece uma relação de sintonia mental, de modo que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, dele receber a orientação através das inspirações que nos chegam até a mente e através dela nós também temos condições de levar até ele aquilo que se passa em nosso coração, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, da nossa glorificação. Mas enfim, é através disso que há uma conexão entre nós, pois a prece é como se fosse um telefone que permite a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, é o meio, é um instrumento, é um mecanismo pelo qual nós nos conectamos ao Pai. É isso. Representa, sem sombra de dúvidas, um ato de humildade em relação ao Pai, que é o nosso Criador soberano, é onipotente, onipresente, perfeito, infinito para todos nós. Veja, sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa se for sincera. Vocês devem saber, lembrar sempre que o mais importante da oração e da prece é exatamente o sentimento, a vontade, a sinceridade com a qual nós rezamos, oramos. Não importa se isso nós vamos fazer uma oração que não seja muito longa, que não seja muito florida, né? O importante é o sentimento, a sinceridade da prece, da oração. Mas isso nós vamos ver mais na frente, né? Não importa o lugar, não importa o tamanho, as palavras necessariamente que sejam usadas, não importa. Se eu falo muito, se eu falo pouco, o que importa, repito, é o sentimento, é o que realmente é agradável a Deus e que faz que as nossas orações possam chegar a Ele, a sinceridade daquilo que dizemos. É indispensável o sentimento e a sinceridade. A prece, então, pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Nós temos muito hábito de pedir, né? Até inconscientemente a gente está pedindo toda hora. Mas às vezes de agradecer quando conseguimos alguma graça também. Mas glorificar, poucas pessoas fazem. Então, vamos fazer uma diferenciação entre agradecer e glorificar, porque o pedir as pessoas entendem, né? Sabem o que é, embora nem sempre pensam adequadamente. Mas o agradecimento é quando nós agradecemos por algo específico, uma graça específica que nos tenha sido dada, concedida pelo Pai.
Agora, a glorificação é quando nós glorificamos a Deus, a Jesus, enfim, de uma forma geral, reconhecendo a sua magnanimidade, tudo que há no universo, as belezas da natureza, o universo, a vida. Quando nós não agradecemos por algo em especial, mas nós glorificamos a sua existência, as suas obras de uma forma geral, né? Então, e o pedir, embora não saibamos, nem sempre fazemos corretamente. A doutrina nos orienta que nós precisamos saber pedir. E pedir é pedir força, é pedir coragem, fé, perseverança, resignação para as lutas da vida, para que elas possam ser enfrentadas e superadas por nós, né? Não devemos pedir que as provas acabem ou que elas não existam, que elas deixem de existir, ou mesmo a conquista das coisas materiais. A prece não é para esse objetivo. Nem Deus está ali e muito menos a espiritualidade superior. Não estão à disposição para atender essas solicitações materiais e pequenas. Muitas vezes as provas que nós não queremos passar são necessárias para o nosso progresso e para a nossa evolução, né? Nós que pedimos, nós que precisamos muitas vezes, não? Então, conceder a exclusão, o fim daquela prova, se precisar daquela prova para crescer, não tem sentido, né? O que eu tenho que pedir não é o fim da prova, e sim a força, a coragem, fé, sustentação moral, inspiração para vencer aquela prova, para enfrentá-la e sair dela vitoriosa. Porque aí se dará o crescimento, aí há aproveitamento real daquela condição que se apresenta em nossas vidas. Se a gente simplesmente não quer passar pelas provas, nós não queremos estar ali aprendendo e crescendo com ela, então temos que passá-las, né? Podemos orar por nós mesmos, ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Podemos orar por todos e todos serão de alguma forma beneficiados pela prece. E eles sentem as vibrações que nós para eles direcionamos, essas vibrações de amor, de paz, de alegria, de força, de elevação, e a espiritualidade age também. E havendo sinceridade naquela prece, a espiritualidade com certeza vai avaliar de que modo pode auxiliar aquela pessoa por quem se ora. E a doutrina espírita nos mostra também que quando oramos pelos outros, às vezes o outro, pelo quem se ora, ele mesmo não tem merecimento para com a espiritualidade, para obter aquela graça. Mas quem ora tem. E aí muitas vezes Deus pode acatar, pode acolher, permitir que aquela graça seja alcançada por quem se ora, né? Receba a graça pelo mérito daquele que está orando. É nós fazendo pelo outro, né? Às vezes o outro não tem merecimento, mas se nós temos, podemos beneficiar mesmo assim o outro, né? Então, assim mostra que é sempre válido nós orarmos por nós e pelos outros, pelos vivos e pelos mortos, né? A prece é agradável a Deus, sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. E o que eu falei, o que importa é a intenção que eu tenho ao fazer essa oração, né? A verdade é o sentimento que se coloca na prece. O que é importante, como já falamos, né, no slide anterior. Então, benefícios da prece. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo. Se eu estou orando, estou buscando a sintonia com o auxílio da espiritualidade superior. Ela vai me acolher, ela vai me auxiliar certamente, de modo que ela vai responder
e os meus anseios vão ser atendidos, né? Através do pensamento, pela intuição ou pela inspiração, pela ideia que me chega à mente. Por isso que nós temos que ficar atentos, aguardando, avaliando, percebendo os nossos pensamentos, porque a espiritualidade vai nos intuir naquele momento da prece. Então, nós precisamos realmente saber que isso acontece para que, através da prece, muitas das nossas respostas, das nossas angústias, dos nossos questionamentos, sejam solucionados, sejam respondidos pelo Pai. Agora, é importante também, e muitas vezes nós queremos a solução do problema, né? Que normalmente é isso que queremos a solução do problema, não queremos uma inspiração, nós não queremos uma luz, nós queremos a solução mesmo, né? A espiritualidade não vai dar essa solução. Ela vai nos dar os mecanismos para que nós mesmos alcancemos a solução, o que aquilo é uma necessidade, né? Aquilo é uma necessidade de aprendizado, de progresso, de desenvolvimento intelectual nosso. Se eles derem tudo pronto, onde está o nosso mérito? Aí nós não crescemos, né? Porque aí eles estão fazendo tudo, o trabalho. Então, nós estamos aqui na Terra, é para isso. Para a gente se desenvolver, para a gente crescer, né? Através de todos esses obstáculos que a gente vai encontrando ao longo da nossa caminhada. Então, se as pedras forem tiradas para a gente passar reto, qual que é o nosso mérito? É nós mesmos que temos que agachar, pegar a pedra e retirá-la. Porque aí vai nos custar, é o esforço, é o mérito que a gente vai ganhando através dessa caminhada, né? Então, é assim. Então, eles vão nos dar o caminho para que nós podamos percorrer e chegar até nossa meta, até onde necessitamos. O hábito de orar é realmente valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Nós ficamos com um campo magnético ao nosso redor que nos imuniza das influências negativas, de pensamentos e de energia deletérias que nos são direcionadas, né? Vira e mexe, nós estamos recebendo essas más vibrações, esses ataques de espíritos obsessores. E essa oração que nos protege, né? Então, né, esse campo de força que dissipa qualquer vibração, qualquer energia negativa, né? Que busquem ou que intentem direcionar para nós. Então, é uma proteção maravilhosa que nós temos à disposição e que não usamos, porque muitas vezes somos indisciplinados em relação à prece. Então, veja, a pessoa que ora transforma-se num foco irradiador de energias salutares, que beneficia assim mesma, né, a si mesma e a quem se encontra no campo de ação. Então, vamos usar essa proteção para nós, assim como nós usamos as guias, né? Vamos usar essa proteção diariamente para poder nos proteger dessas más vibrações, né? Dessas más energias, desses ataques de obsessores, para nós podermos estar sempre em equilíbrio, né? E ter essa predisposição equilibrada de poder trabalharmos e fazer a caridade como médiuns que somos. Então, benefícios da prece. Então, nós estamos nos tornando luz, né? Energia positiva. E energia positiva e salutar é algo que se irradia. Não fica preso em nós, mas irradia e contagia as pessoas que
que conosco estiverem, e é por isso que quando determinadas pessoas chegam no ambiente, todo mundo gosta de estar ao redor, todo mundo se sente bem, é algo agradável, que faz a criatura, né? Faz bem, porque a energia dessas pessoas, a energia que elas irradiam, e como nós já estudamos nas propriedades do perispírito, né? A irradiação, isso é uma coisa que o médium sempre está sentindo, né? Quando nós entramos no local e temos aquela pessoa que tem aquela boa vibra, a gente se sente muito bem, né? Ao contrário de quando nós chegamos e tem uma pessoa com a nuvenzinha preta aí em cima da cabezinha, né? Com aqueles pensamentos negativos se irradiando, que se lembre que o pensamento é o que sai de nós e vai virando energia, né? Sai como uma vibração e vira energia. E é isso que nós emanamos, que pode ser positivo, pode ser negativo. E de acordo a isso, o médium que chega perto da pessoa consegue sentir. E o ambiente, ele fica pesado, né? Então, é isso acontece quando nós estamos encarnados e desencarnados também. Então, essa energia positiva, essa luminosidade, isso é algo maravilhoso que se estende alcançando as pessoas que conosco estiverem, né? Aí eles são beneficiados, se sentem muito bem, né? Exatamente por essas energias salutares que emanam de nós, que temos o hábito da prece. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito, que deve ser incorporado ao cotidiano às nossas existências. Temos que orar sempre, cotidianamente. Quanto nós mais orarmos, mais a nossa vida será de oração, né? E uma vida de oração não quer dizer que vamos passar o tempo todo orando. Na verdade, a nossa oração é constante, pois aquele que vive o Evangelho, aquele que se reforma, aquele que vivencia o Evangelho em pensamentos, palavras e ações, ele vive em uma prece constante. Por quê? Porque suas atitudes no bem são prece. Né? As nossas atitudes passam a ser uma prece. Né? O auxílio, a caridade que ele faz a alguém é uma prece. Quando ele obtém uma graça, que ele eleva o pensamento rapidamente e diz obrigada, meu Pai, é uma prece. Quando ele está andando no carro, que ele vê um acidente numa situação delicada, diz, Pai, que tu possas auxiliar esse coração, é uma prece. É por fazer as suas coisas caminhando, dirigindo, enfim, continua agindo, mas quando nossa vida está em compatibilidade com o Evangelho, a nossa vida está na realidade numa constante oração. E é isso que diz. Nós temos que ter o hábito de orar. Pelo menos ao acordar ao deitar-se, mas nós podemos orar quando o nosso coração sentir vontade. Durante o dia, no decorrer das nossas atividades, enfim. É o nosso coração que em realidade nos mostra, que nos faz sentir a necessidade e portanto, incorporemos esse hábito que é muito bom, esse hábito de orar. Já falamos que é uma proteção, é uma conexão com os espíritos superiores, com Deus, com Jesus. E o que é que nós queremos? O que é que nós estamos fazendo no planeta? Nós estamos caminhando, nos dirigindo até o nosso objetivo, que é Deus. Então, queremos estar perto de Deus? Vamos fazer uma oração. E como já estamos vendo aqui, oração não somente é a gente juntar as mãos e dizer palavras bonitas, senão que está nos nossos atos também, né? Quando nós pedimos
vemos uma situação e já vamos pedindo para o Pai, já vamos desejando o bem para o próximo, tendo boas atitudes com o próximo, atuando no bem, isso já é uma oração também. Tá? Vamos passar no seguinte. A ação da prece e transmissão pelo pensamento, né? Mas aí a gente consegue incorporar esse hábito aos pouquinhos, mas aí eu esqueço, né? Esqueço, porque Deus ainda não é prioridade na nossa vida. Porque aquilo que nos interessa, nós sempre encontramos tempo, né? Para fazer as coisas que nós gostamos, nós encontramos um tempo. Então, vamos refletir. Deus ainda não é prioridade na sua vida, porque se for, você vai encontrar um tempo para Ele. E se Ele ainda não é prioridade em você, vamos nos perguntar, quando será? Né? Porque esse momento só você decidirá. Então, será que já não é hora de tomar essa decisão? Será que nós estamos deixando essa responsabilidade passar por muitas e muitas reencarnações? Será que não chegou a hora de nós assumirmos o compromisso para com o Pai e verdadeiramente caminharmos para Ele? Vamos refletir um pouco mais sobre isso, tá? Vejam. Como é que se dá a transmissão do pensamento pela prece? O fluido recebe e o fluido cósmico é o fluido cósmico universal, né? Que todos estamos absorvidos nele. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento como o ar veículo do sol. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Se o fluido cósmico universal está presente em todo o universo, e se ele é o veículo de transmissão do pensamento, significa que o pensamento se locomove por todo o universo sem barreiras. E quanto mais forte, quanto mais sincera e quanto mais verdadeira for minha prece, mais velocidade o nosso pensamento alcança e mais distâncias ele também alcança. Portanto, isso significa dizer que aquelas pessoas que oram apenas de forma maquinal, repetindo palavras, sem verdadeiramente sentir e pensar em cada palavra que pronuncia, essas preces não alcançam a espiritualidade superior. Elas sequer saem do ambiente do nosso quarto, porque são só palavras desprovidas de sentimento. Então, eu quero que as minhas preces sejam ouvidas, então eu tenho que colocar verdade naquilo que eu falo. Não adianta orar por obrigação, porque essa prece não vai resolver, não vai proteger. Ela não vai me amparar, ela não chega até Deus. Deus quer verdade. Deus não quer protocolo. Se eu penso que eu vou chegar até Deus dessa forma, eu estou enganada. Vamos pensar nisso também. As preces que são dirigidas a Deus chegam aos espíritos servidores da vontade de Deus. É claro que Deus ele tem aí infinitos trabalhadores que em seu nome estão dando assistência e tudo apoia a humanidade. Então, esses espíritos servidores, benévolos, que recebem essas preces e fazem com que de fato elas cheguem até Deus, é claro, como diz aqui no slide, eles são espíritos que estão ali com a destinação de levar a Deus para ele, para que ele possa avaliar se elas devem ou não ser atendidas. Muitos desses servidores, desses espíritos, já têm autonomia pelo seu grau de elevação. Para muitas e algumas vezes deferir ou não aquela solicitação. Nem tudo precisa ser levado até o Pai.
Quanto mais evoluído, quanto mais experiente, quanto mais perfeito e sublimado é o espírito que recebe aquele clamor, mais autonomia tem para decidir. Mas, por exemplo, algumas vezes, quem escuta as nossas preces por conta da forma e é nosso anjo da guarda, né? O nosso guia, o nosso espírito protetor. Então, determinadas coisas ele não tem autonomia para permitir. Aí ele vai levando para quem? Para aqueles que são superiores a ele e que podem, pela sua superioridade, decidirem ou levarem até o Pai, para saberem o que ele decide, porque em última instância é sempre Deus quem decide aquilo que clamamos, né? E aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, dirigidas a Deus, chegam aos espíritos servidores da vontade de Deus. E eles que vão, claro, de uma certa forma, direta ou indiretamente, permitir que aquela graça seja alcançada. E quando nós dirigimos aos bons servidores, ao anjo da guarda, aos nossos protetores, aos chamados muitas vezes santos pela Igreja Católica, as pessoas oram muito para eles, né? Enfim, essas preces vão ser reportadas a Deus. Como já disse, se esses bons espíritos têm autonomia, eles irão decidir. Caso contrário, será sempre reportado a Deus, porque, em última instância, ele será que vai deferir ou não aquilo que pedimos. Portanto, nada sucede fora da vontade de Deus. A espiritualidade superior sabe até onde ela pode ou não ir, tá? Então, aqui temos na prece a concentração é condição fundamental. A prece deve ser precedida da concentração, de modo que possamos expandir os nossos potenciais energéticos e de comunicação com o plano espiritual. Vejam aí um exemplo da prece sem concentração na figura esquerda e com concentração na figura direita. Uma podemos perceber a expansão dos nossos potenciais energéticos e por isso elas alcançam maiores distâncias. Muitas vezes nos concentramos de uma forma tão rápida e tão imperfeita que não é uma concentração verdadeira. Tipo assim, está na hora de orar, né? Porque eu acordei, mas já está com a hora, estou apressado, aí faz uma oração sem concentração e acaba não tendo valor. Ou então, à noite, quando nós vamos orar, já estamos tão cansados que mal conseguimos nos concentrar. Muitas vezes até adormecemos durante a prece. Não? Então, nós precisamos refletir sobre a maneira como nós estamos nos conectando com Deus. Se eu não consigo acordar um pouco mais cedo para me concentrar, para fazer uma prece mais correta e adequada, é melhor que escolha um outro horário do dia. Um horário mais tranquilo, para que eu possa realmente elevar meu pensamento, ter todo esse processo que vai fazer com que a minha prece seja efetiva, né? Seja uma prece com concentração, com sentimento, né? Com verdade, né? A mesma coisa à noite. Então, se eu vou deitar, às vezes, um pouco mais cedo, né? Para que a prece possa acontecer de uma forma mais apropriada, né? Sem nos dormirmos, né? Precisamos valorizar esse momento, né? Deus não atende nenhum de nós com essa pressa ou com má vontade, com falta de qualidade. Mas Ele dá toda essa atenção e todo o seu amor para nós. Por que nós não fazemos igual então? Vamos refletir sobre isso também, tá? Vejam bem, quando nós direcionamos a prece para alguém, nós estamos ali transferindo energias vibratórias.
para aquela pessoa por quem se ora, né? O que nos diz a espiritualidade e a doutrina espírita sobre isto? Que sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com aquela pessoa e emitimos automaticamente para ela uma parte das nossas energias e fluidos. A outra pessoa absorverá ou não as nossas energias, fluidos, vibrações e pensamentos de acordo com a afinidade e sintonia que tenha conosco, podendo não perceber impressões dessas energias, né? Isso vai ser de acordo com a sensibilidade e intensidade tanto da emissão como a da recepção, a qualidade com a que está sendo emitida, né? Então, vejam, quando nós pensamos e direcionamos energia para alguém, claro que nós estamos vibrando e as nossas energias aí vamos fazendo chegar até aquela pessoa, para que elas possam assim chegar e permanecer com aquela pessoa, né? Para que ela possa receber aquelas vibrações. Tem que haver uma certa afinidade, uma certa sintonia para que ela consiga captar aquilo que lhe chega. Se forem sentimentos e vibrações contrárias, elas não vão se acolher mutuamente. Elas, pelo contrário, vão se dispersar. Elas vão, na verdade, oferecer uma barreira para que aquela vibração chegue. Então, dependendo da sensibilidade daquele que recebe aquela oração, ele vai sentir aquela vibração mais ou menos forte. A intensidade da emissão, dependendo se são emissões mais intensas, sinceras, com muito sentimento, claro que tem mais intensidade. Quando são orações muitas vezes mais feitas dos lábios, né? Que da mente e não do coração, a intensidade é menor. Provavelmente a pessoa vai sentir assim menos e a qualidade também, né? A qualidade também não vai ser tão boa. Precisa haver uma sintonia, de fato, né? Entre aquilo que emite e aquilo que recebe. Se a qualidade daquelas vibrações for divergente, provavelmente a pessoa não vai perceber, né? Não vai sentir, então não vai aproveitar. Então vamos no seguinte, a maneira correta de orar. Então, vejam a maneira correta de nós orarmos. Orar em secreto. Esse orar em secreto não é que eu esteja fechado num ambiente em secreto, na escondidinha. Quer dizer, na intimidade do meu coração, né? Eu gosto de estar num ambiente repleto de pessoas, mas se eu estou concentrada dentro daquele meu momento de oração, eu estou em secreto. Eu posso estar dentro de um ambiente fechado, sozinha, e eu não estar em secreto, porque a minha mente está cheia de pensamentos que não me deixam me concentrar na oração. Então, orar em secreto não quer dizer que a gente está escondidinho, nem que está afastado do mundo. A gente está com o mundo, mas está orando em secreto porque está concentrado. Ok? Oração simples, sem acesso às palavras. Não é pela multiplicidade de palavras que a minha prece vai alcançar a Deus. Eu posso não dizer uma palavra, mas meu coração diz tudo. E Deus sabe tudo o que se passa no nosso interior. Então, a prece, ela tem que ser verdadeira. Ela não precisa ser longa. A oração deve falar o que o coração sente. A oração coletiva deve ser inteligível. A oração coletiva, muitas vezes, aquelas orações que são feitas junto a várias pessoas, muitas vezes essas pessoas utilizam outros idiomas e aqueles que estão escutando a prece não entendem o que está sendo dito. Então, se eu não entendo o que está sendo dito, como que eu vou senti-lo, né? Não chega, ela não é inteligível e, portanto, o meu coração, então, como é que vai alcançar Deus?
Algumas vezes as pessoas utilizam palavreados, terminologias complexas, mais difíceis de pouco entendimento. Quem escuta não compreende totalmente aquela oração e aí não há sentimento daquilo que a gente não compreende. Por isso a prece tem que ser na língua, no idioma das pessoas que escutam e com simplicidade para que todos possam chegar a senti-la, né? A despertar esse sentimento, né? A chegar ao coração de todos. A oração ante as provações. Precisamos, nesses momentos de desafios, estar em contato com a espiritualidade, buscando força para superar aqueles momentos. São nessas situações em que nós nos fragilizamos e abrimos campo mental para uma influenciação negativa, porque nossa vibração baixa, nossa frequência vibratória baixa e baixa e baixa, né? E ao baixar, eu estou abrindo sintonia com a espiritualidade inferior. Então, principalmente oração em todos os momentos de provações, de expiações, de dificuldades e desafios, mais ainda, tá? A oração e o perdão das ofensas. Antes de orarmos, possamos nos reconciliar com os nossos inimigos para que o nosso coração esteja verdadeiramente purificado. Como é que eu vou orar a Deus? Por exemplo, pedindo ali na oração do Pai Nosso que Ele me perdoe. Quando eu não ajo da mesma forma para com o próximo, né? Isso não é verdadeiro, né? Se eu não estou perdoando o meu próximo, se eu não estou pedindo perdão para o meu próximo, como é que eu vou fazer a oração pedindo perdão e ainda afirmando que perdoa o meu próximo, né? Não tem sentido, né? Não tem sinceridade, né? Precisamos trabalhar a pureza dos nossos corações. E não é que isso vai ser fácil da noite para o dia, mas é necessário um trabalho constante de aprimoramento de nós mesmos, para que possamos de fato andarmos, estarmos em sintonia com o Pai e nos melhorarmos. Gente, o dever é nosso, né? O fazer é nossa parte por sermos melhores. Esse é o dever que temos conosco, né? Consigo mesmo, ser melhores. Mas ser melhores de coração, ser melhores de atitudes, né? Isso depende de nós mesmos, que só nós querermos, que vamos conseguir, todos conseguimos, para isso estamos nessa caminhada aqui no planeta, né? A prece tem ação mais poderosa quando todos os que fazem se associam de coração, no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. A oração em conjunto tem mais força sim, desde que todos tenham o mesmo pensamento. Se estiver reunida com pessoas e cada uma delas com seu pensamento individualizado, não há prece em conjunto comum naquele momento. É preciso que todos estejam unidos num mesmo pensamento. Isso dentro da reunião mediúnica é fundamental, porque nós somos uma equipe, uma família. É necessário que todos estejam com o mesmo sentimento para que o trabalho desenvolvido na reunião mediúnica seja realmente efetivo. Então não basta estar com outras pessoas fisicamente, é preciso estar de coração, de corpo, de alma conectado às outras pessoas, ao grupo, àquela família mediúnica, estabelecer uma harmonia, uma sintonia, para que os nossos trabalhos sejam efetivos. Então, a prece harmoniza o ambiente, favorece a manifestação dos espíritos e beneficia o entendimento dos espíritos através da prece com a espiritualidade, se conecta melhor a todos. Não há quem não se beneficie com os eflúvios positivos da prece. Então,
um ambiente fica mais salutar. Isso favorece a manifestação do espírito porque ele está num ambiente que ele propicia uma segurança, uma calma, uma serenidade, paz ao coração. E ele se sente estimulado a colocar ali as suas dificuldades, a conversar, a realmente estar de forma plena ali naquela reunião, buscando melhorar, crescer e evoluir. Beneficia o entendimento dos espíritos com certeza. Às vezes, na reunião mediúnica que estão quem estão enraivecidos, falando de forma inadequada, com muito sentimento de ódio no seu coração. E aí, em determinadas situações, um médium esclarecedor, o que nós chamamos comumente de doutrinador, mas que nada mais é que o dialogador, né? Não fala nada, mas ele faz uma prece, derramando os fluidos benéficos da prece naquele coração. E é impressionante como ele vai se acalmando e se serenando um pouco a voz, a forma como ele fala, até que o diálogo se torna realmente possível. Então, a prece é, na maioria das vezes, um dos únicos recursos que funcionam. E a prece é o último recurso que pode fazer a diferença. Muitas vezes o dialogador conversa, usa todos os seus melhores argumentos para fazer com que aquele espírito aceite ali o acolhimento e amparo. E não consegue. E muitas vezes na hora de uma prece ele consegue. O que ele não conseguiu com todo o seu repertório, né? Com todos os seus argumentos, né? No diálogo. Então a prece é sempre muito fundamental para o atendimento dos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e essas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. É claro que faz muito bem aos espíritos sofredores. Eles pedem preces, eles anseiam por essas preces porque eles sabem quanto elas aliviam a sua dor. E quando se diz dor, né? Quando eu digo dor, é dor moral que esses espíritos infelizes, sofredores sentem. E são muito mais fortes, né? Por diante das dores físicas que nós aqui na matéria conhecemos, como as dores físicas que nós aqui experimentamos quando encarnados, né? É essa dor que ele sente, muito parecida. Mas a prece tem neles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E pode desviar o pensamento do mal, né? Que é muito importante nós conseguirmos isso desses irmãozinhos que estão em sofrimento, né? Não apenas alivia, mas pode aliviar os sofrimentos, porque a partir daquele momento em que ele repensa suas atitudes que favorecem o arrependimento, ele chegando nesse estágio, ele vai sofrer menos. Porque o objetivo do sofrimento não é a reforma da criatura, não é repensar suas atitudes, né? Então, não é buscar a Deus. Se as preces auxiliam ao arrependimento para que o espírito sofredor perceba a sua intuição diante do Pai, ela de uma forma ou de outra diminui, abrevia o sofrimento, porque sem a prece ele ficaria mais tempo sofrendo, até o despertar para Deus. E com a prece isso foi antecipado e consequentemente seu sofrimento aliviado, né? Então, é assim que nós podemos ajudar esses sofredores que vêm na mesa de trabalho nossa. Faz parte da preparação do grupo mediúnico antes da reunião, com certeza, a prece. Ela vai começando a fazer que nós conectemos com a espiritualidade superior, aliviando os nossos corações dos problemas do dia a dia. Vão acalmando os trabalhadores,
da reunião mediúnica, para que na hora o trabalho realmente inicie. Estejamos todos ali bem harmonizados com os trabalhadores espirituais. Então, o trabalhador da mediunidade deve estar preparado sempre para os dias e horas como se fossem os da sua reunião. Claro, nós, se não conseguirmos estar em sintonia todos os dias da nossa vida, que seria o ideal, porque aquelas pessoas procuram trabalhar o seu coração, né? Procuram trabalhar todos os dias. O processo de reforma íntima é diário, a luta é constante, mas pelo menos no dia da reunião, no dia anterior, que eu possa buscar levar os meus pensamentos, realizar atividades mais enobrecidas, evitar o esforço excessivo, tudo aquilo que eu puder para que a reunião, o meu contato com a espiritualidade seja o melhor possível, né? E essa preparação é necessária. Então, há uma preparação específica para ser feita desde o dia anterior à reunião mediúnica, para quem realmente queira ser um bom trabalhador. Na mediunidade, isso é necessário, é importante. Então, veja, ao corpo físico, repouso e alimentação. Evitar estafar o meu organismo. Se eu sei que na reunião mediúnica eu vou precisar doar fluidos, uma alimentação leve para que os meus fluidos estejam mais purificados, mais limpos. Evitar álcool, vício, droga, isso nem pensar, né? Drogas nem pensar, isso aí acho que não teria nem que mencionar. Mas a gente fala de álcool, imediatamente vem as drogas assim no pensamento, né? Mais alimentação, evitar carne, alimentos muito condimentados, pimentas, cafés, chocolates, tudo isso faz de uma certa forma com que os fluidos emitidos sejam menos puros, menos limpos, e tudo isso faz com que dificulte o trabalho da espiritualidade, né? No tocante à emoção, equilíbrio nas emoções, evitar atividades estressantes e agitações desnecessárias ou transferíveis. Então, evitemos situações que possam desgastar o nosso ânimo. Nós temos muitas vezes situações de que de antemão nós já sabemos. Vou acabar me irritando. Então, eu sei que aquilo ali é algo que normalmente me estressa. Não vou fazer na véspera da reunião mediúnica. Deixe para depois. Porque caso você se estresse, já passou. E pelo menos no momento da reunião estava algo mais equilibrado, né? É um tipo de cuidado que o trabalho exige. É claro que para aquelas pessoas que são corretas, disciplinadas, se entregam no tocante ao trabalho, que querem realmente fazer o seu melhor, enfim, elas já vão tendo essa disciplina de tomarem cuidado com tudo isso, né? O pensamento, manter as atitudes mentais por meio de boas leituras, música elevada e o abandono das preocupações, né? Se lembra que a gente tem que estar com a mente 100% concentrada nos trabalhos, né? Buscar atividades, os pensamentos, ocupações que levem o nosso pensamento, que não ampliem as nossas preocupações e o nosso desequilíbrio emocional. A oração é sempre, como eu disse aqui, o lubrificante da vida. E aí vai atender às 3 áreas solicitadas, né? O corpo físico, a emoção e o pensamento, enriquecendo as possibilidades de ação do indivíduo que a ela recorre com fervor e elevação. Então, a oração sempre, mais principalmente no dia e no dia anterior da reunião mediúnica, né? Nos preparamos para ter um bom desempenho. Então, o que deve fazer um médium quando recebe a presença de um espírito doente?
Bom, quando recebe um espírito doente em seu campo vibratório antes da reunião. Nós já sabemos, isso nos acontece a todos os médios, né? Aí parece que é como que se esses espíritos sofrentes, eles já estão de olho em nós. Aí fica se aproximando, né? Antes da reunião, antes de nós irmos para o centro, durante o nosso dia, a gente está do mais quietinho, quando de repente já vai sentindo, né? Bom, nós já sabemos que os espíritos que serão atendidos na reunião mediúnica são conectados aos médiuns alguns dias antes, normalmente 48 ou 72 horas antes. E é possível, sim, que esse médium, a partir dessa conexão inicial, ele já começa a sentir algumas das sensações, das emoções do espírito sofredor. E aí o que fazer? Orar, ter paciência, acolher aquele espírito e ali aproveitando aqueles dias iniciais para transferir todo o seu amor para aquele necessitado, para que ele já vá sentindo aqueles eflúvios positivos, né? E no dia da comunicação ele esteja mais propenso, mais confiante ao diálogo, ao amparo. Então, tem que ter paciência o médium, absorver o fato com serenidade, sem qualquer tipo de agastamento, pois as atitudes de afastamento, de mau humor, né? Aquilo que você, nossa, já está perturbando. Isso faz com que a entidade ela se sinta rejeitada, o que certamente acentuará as dificuldades que vivencia. Né? Normalmente esses espíritos sofredores têm traumas, por isso que eles são sofredores, né? Então, ainda nós vamos intensificar esse sofrimento que eles têm, rejeitando eles com o nosso pensamento, né? Ah, estou ocupado, né? Ah, nossa, já chegaram. Ah, né? Você deverá adquirir resistências morais e emocionais, pois já aceitou trabalhar dentro da mediunidade, então entende que isso é importante para seu processo evolutivo. E não vou querer acolher o espírito só na hora mediúnica, não, eu preciso estar acolhendo aquele necessitado desde quando a espiritualidade superior que administra a reunião a nível espiritual conecta aquele coração amigo, né? Então, quanto tempo é? De 48 a 72 horas eles já vão sendo conectados, né? Sabemos que a espiritualidade, eles selecionam de acordo a nossa afinidade com a entidade, né? Não necessariamente que nós sejamos ou estejamos tendo os mesmos defeitos que eles, mas provavelmente é porque alguns de nós têm mais paciência, é mais amoroso, é mais carinhoso, né? Enfim, é a isso que se refere, né? Então aí eu vou fazer evangelho no lar para ele, né? Eu que já estou conectada previamente à problemática, se é algo que, por exemplo, tem a ver com a forma como desencarnou, se há algum sentimento de ódio, vingança, de desespero, de medo, que é? O médium ele não consegue captar as sensações e percepções do espírito, né? Ora então, se eles percebem qual é a atitude do médium, educado, do que se compromete com a tarefa, né? Eles vão perceber tudo isso. E como eu disse, eles podem se sentir rejeitados e é, na hora que vai fazer o atendimento, aí pode não dar muito certo, né? Dá mais trabalho, né? O que nós estamos fazendo, tipo assim, como se fosse um pré-atendimento, mas não é que nós vamos incorporar nem que nós vamos adotrinar, senão a gente vai acolhendo ele com as nossas orações, para que esse espírito vá entendendo, nós vamos sentar, ler o evangelho, e com esse evangelho a gente já vai atendendo ele, se preparando para o atendimento final que vai ser na mesa de trabalho.
né? Então, vamos supor que o médium perceba que aquele necessitado é um suicida. O que é que o médium tem a fazer? Orar, aproveitar aqueles dias anteriores para fazer as leituras dentro daquela temática, porque ele não está conectado com o médium, né? Ora, ele vai ouvir tudo que o médium, ele vai perceber tudo que o médium fizer. Então, o médium já vai fazendo leituras que auxiliam a orientação daquele espírito. Se porventura o problema dele é o apego ao mundo material, o médium vai fazer evangelho e leituras no tocante à necessidade desse apego do mundo material e das pessoas, mostrando que o mundo espiritual é repleto de possibilidades, de forma que o espírito possa já, antes mesmo da reunião mediúnica, estar sendo orientado pela conduta correta do médium. Se o médium fizer isso, quando chegar à reunião mediúnica, o espírito já vai estar meio caminho andado. E o diálogo vai ser rápido e efetivo, porque o médium já fez o que deveria fazer, né? Tipo assim, já fez sua lição de casa. Então, o médium, quando ele percebe, ele tem que começar o processo de acolhimento e ajuda. E perceba, para não confundir, ele não vai fazer psicofonia, né? Não vai o que nós chamamos de incorporação. Né? Ele vai acolher, vai amparar, mentalizar aquele coração e já dar auxílio prévio dentro daquelas percepções que ele tiver, né? Porque se nós estamos percebendo, é porque assim tem que ser. A faculdade está aí, a capacidade nossa é essa, por que nós não vamos usar, né? E facilitar o nosso trabalho e que seja bem efetivo. E talvez até conseguir atender mais necessitados com facilidade, né? E vamos aí diminuindo a carga de trabalho também, né? Então, o médium deverá orar pelo espírito, mas orar com real interesse de ajuda, ou seja, sentimento, verdade naquele que está fazendo. Depois, dialogar mentalmente com ele, tentando compreendê-lo, passar-lhe compaixão e amizade, além de lhe oferecer ideias libertadoras. Então, esse diálogo mentalmente é natural. A primeira pessoa que dialoga com o espírito é o médium, porque muitas vezes ele percebe o espírito, mas não chegou a hora do diálogo ainda. E aí, será que ele vai ignorar o espírito até chegar a hora? Não, né? Além do mais, às vezes é até impossível, né? Não, então ele vai dialogando mentalmente até chegar o momento da reunião mediúnica. O auxílio é o amparo que ele puder dentro do seu conhecimento. Por isso que a gente sempre tem que procurar um pouco mais de conhecimento para nós termos argumento, para nós termos o que oferecer. Porque se nós assumimos essa tarefa de trabalhar mediunicamente, nós temos que nos preparar, igual se prepara qualquer profissional, né? Porque que eu quero trabalhar só porque eu consigo incorporar, só porque eu consigo sentir, mas o que eu vou oferecer além disso? Porque não pode ser, como nós estamos falando agora da oração, não pode ser dos lábios, não pode ser da boca para fora, né? Nós temos que pensar, né? Ter os bons pensamentos, para que esses pensamentos tenham uma boa vibração, tenham um sentimento. É isso aí que nós vamos oferecer. É a mesma coisa, a gente tem que ter o conhecimento para que nós possamos repassar, junto com o sentimento de amor que nós vamos também oferecer, e fazer com que esse espírito se cure. Porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos sarando eles, nós estamos curando eles dos seus traumas de outras vidas. Porque se eles são sofredores, é por algum motivo, né?
motivos diversos, cada caso é um caso. Então, nós temos que entender isso, é uma terapia. O que nós fazemos, mesmo o que faz a psicofonia, como o que faz o diálogo, o esclarecedor, o que nós chamamos de doutrinador, mas nesses casos, e muitas das vezes, não chega a ser um doutrinador, por quê? Porque não há o tempo suficiente para a gente adoutrinar, para a gente falar da doutrina, porque a doutrina é falar da doutrina, né? Mas nós vamos resumir todo esse conhecimento que nós temos e vamos entregar nesse momento com muito amor, com todo aquele sentimento que vai sair de dentro de nós e nós vamos conseguir que esse espírito se esclareça, né? Isso é muito importante para os espíritos, né? Pois muitos deles, né, nos veem como uma luz na noite escura, né? E esperam chegar perto dessa luz, porque essa luz que a gente irradia como médium é como se estivesse dando uma saída para o sofrimento deles. Então, vamos fazer com que essa luz não somente seja bonita e atraia, senão que essa luz também cure emocionalmente, cure espiritualmente, que lhe dê muito para que esse espírito possa conseguir ter o entendimento suficiente e ver a oportunidade que o Pai está oferecendo nesses trabalhos espirituais, porque é para isso que esses trabalhos espirituais, tá? Vamos continuar aqui. Por que iniciar as reuniões mediúnicas com uma prece? Vejam, nós viemos no mundo muitas vezes conectados, preocupados, angustiados, em função dos desafios terrenais, né? Como é que eu quero começar uma reunião mediúnica sem acalmar meu coração? Não dá, não pode. Isso não é benéfico para o trabalho. Então, vivemos no mundo externo com a mente fortemente condicionada com as muitas horas de vinculação às exigências da vida física, crescendo de uma mudança de faixa vibratória a fim de reverter a sintonia do superficial para o profundo. No intento que alcançaremos por meio da prece. Primeiro, faz uma leitura preparatória, né? Após, se realiza a oração com a alma vibrante e ungida. E é por isso que nós orientamos que seja destinado um tempo inicial para o estudo prévio, onde nós estamos aí acalmando o espírito, serenando nosso coração. Depois se realiza a prece e só depois que se dá início à reunião mediúnica. E aí já houve tempo para que nós nos desvinculássemos dos problemas, das situações da vida, das dificuldades, das cobranças. Então, essa desvinculação, ela é necessária para que o trabalho seja mais bem realizado, tá? É importante não pular essa parte. Muitos médios eu já vi tem esse assunto de que já sentou na cadeira da mesa e já está praticamente incorporado. Nós não podemos pular aquelas fases, aquele procedimento da gente ler pelo menos o Evangelho, para saber, porque muitas vezes a gente abre o Evangelho na mesa de trabalho, e esse Evangelho que vem é para um grupo de espíritos sofredores ou para um que tem um sofrimento mais intenso. Então aquilo vai preparando, vai aliviando. E além do mais, vai fazendo com que a gente também vá se aliviando das preocupações do dia a dia, daquele dia que é de trabalho e que de repente no nosso serviço saiu alguma coisa errada, nós tivemos algum chamado de atenção, a gente bateu o carro, é lá tanta coisa que pode acontecer para que nós não estemos ou coloquemos em prova o nosso equilíbrio. Então, vamos não pular essa parte
do Evangelho e de fazer as orações para podermos harmonizar o ambiente, né? E todos estarmos em sintonia. A equipe estabelecerá contato com o plano mais alto da vida, com os bons espíritos encarregados de nos conduzir no trabalho de intercâmbio espiritual, que estão em preces também. Né? No momento da prece, a nível material, a espiritualidade superior, a equipe desencarnada que vem trabalhando na reunião mediúnica, que saibam que essa equipe já é predestinada para esse centro, para esse grupo, não? De acordo à sintonia, de acordo à evolução do grupo, é destinada a uma equipe de trabalho espiritual. Né? Então, essa equipe desencarnada, ela estará em preces. Elas chegam meia hora antes para preparar o ambiente, né, para harmonizar. Não? Então, nós temos que compreender que é uma equipe desencarnada e encarnada, mas são uma só. Tem que estar em total sintonia. Né? Nós precisamos estar em sintonia com essa equipe desencarnada e com a espiritualidade superior, né? Que é essa equipe, e com o Pai, para que o trabalho aconteça da melhor maneira. É exatamente como o Pai quer, né? Nós vamos nesse momento unir os nossos pensamentos, elevando ao Pai, solicitando assistência para a boa realização do trabalho. E com certeza nós vamos ser atendidos. Né? Então, a oração é uma ferramenta valiosa para o terapeuta doutrinador, porque muitas vezes o médium dialogador ou esclarecedor, né? Pois nós falamos agora há pouco de que não pode ser, né? Não podemos chamar de doutrinador, porque em realidade nós estamos acolhendo só, dando uma assistência, né? E muitas vezes não é possível falar da doutrina espírita, né? É só um acolhimento e às vezes o tempo é curto e a gente fala o mais específico possível que vai servir a esse sofredor, né? O médium dialogador tem que saber perceber o momento em que deve aplicar a prece. Com o tempo, nós vamos ganhando experiência, né? Conforme nós vamos trabalhando, aí vamos diferenciando e vamos percebendo também, né? Quando ele se levanta para atender, deve ser o primeiro ato invocar as bênçãos divinas através da inspiração. Ele tem que estar já em contato direto com seu guia mediúnico. Nós temos que estar sempre amparados pelas equipes de trabalho destinadas ao grupo de médiuns, né? Nos inspirando no momento do trabalho e quando requeremos auxílio para o diálogo. Isso é muito importante. Muitas das vezes a gente no momento que está conversando com o espírito, está fazendo a terapia, né, o adoctrinamento, o diálogo, vem as ideias na nossa mente, mas assim, numa fluidez. Esse aí é o auxílio, a assistência das equipes de trabalho. Não é que nós não tenhamos a capacidade, né? Nós temos o conhecimento, aliás, nós temos o conhecimento até de outras vidas, que ele vai sendo ativado. Né? Mas às vezes na inexperiência, às vezes a gente fica até um pouquinho como que é nervoso, como que bate uma inseguridade, né? Primeira vez que eu vou fazer, a segunda. Será que eu estou fazendo bem? Está todo mundo me escutando? Será que vai dar certo? A gente fica apreensivo às vezes, porque não tem experiência suficiente, mas é aí que entra a equipe de trabalho, se conecta na sua mente, te inspira para você falar o que tem que falar e muitas das vezes aquilo que você está falando é do seu conhecimento, como pode ser do conhecimento deles também, tá? Então, nós estamos sendo, por isso é importante trabalhar, fazer um trabalho sério, né? Num grupo espírita, numa casa espírita, para quê? Para que nós tenhamos essa ajuda espiritual, né? Essa ajuda espiritual de uma equipe preparada com especialistas, porque saibam que tem especialistas dentro dessa equipe de trabalho.
desencarnados. Tem especialistas. E eles vão organizar tudo, eles vão administrar quantos desencarnados vão ser atendidos, para quem que vão ser direcionados, enfim. É sério o trabalho, por isso que a hora tem que ser respeitada, o dia tem que ser respeitado. Não podemos ficar cancelando trabalhos também, não, porque assim como nós programamos e temos uma agenda, eles também têm. E desapontar eles, cancelar, não é como para nós, né? Não, nós terrenalmente, não pode hoje, amanhã pode. Né? Eles também, mas se lembrem que a espiritualidade, ela é tão amorosa, ela é tão caridosa, amorosa, que uma desfeita dessas, eles chegam a sentir profundamente isso. É uma decepção profunda, né? Então, vamos tentar, na medida do possível, respeitar horário, respeitar dias, porque é um trabalho sério. Se a gente se compromete, a gente tem que seguir, fazer de tudo para que aconteça o trabalho, né? Ter consciência de que esses irmãos que vão ser atendidos, está sendo dada a oportunidade para eles, e é uma oportunidade tão valiosa, e creiam, às vezes eles ficam decepcionados, ou ficam decepcionados também, e ficam incrédulos e desanimados, e eles não querem mais aceitar ajuda, enfim. É um assunto de muita responsabilidade que nós temos que levar a sério. Então, vamos continuar aqui. Ele, no seguinte, tá. E deve se perguntar: que direi para suavizar suas dores? Como me conduzirei para não acirrar semelhante revolta? De que forma poderei eternar melhor meus sentimentos de fraternidade? Supre, bons espíritos, a minha limitação perceptiva, fazendo com que os olhos da alma enxerguem o que os sentidos físicos não podem alcançar. Então, percebam que nesse momento eu estou reconhecendo as minhas limitações, a minha pequenez, a minha dificuldade, a minha inferioridade, pedindo que eles possam suprir as minhas imperfeições, as minhas falhas, as minhas demandas, de modo que o atendimento ocorra como tem que acontecer. Por isso, que quando nós oramos para a espiritualidade que nos acompanha na reunião mediúnica, as inspirações vêm. Muitas vezes nós sabemos como elas chegam na nossa mente, né? Aí nós conseguimos fluir mais facilmente o diálogo e a condução daquele atendimento. Então, a prece na reunião mediúnica, ela é fundamental, indispensável. E nós precisamos ter essa certeza e esse entendimento, né? Na tarefa espiritual de doutrinação, de esclarecimento, de diálogo, a oração é um fundamento básico. Onde se encontra o poder da prece? Está no pensamento. E não depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita, mas só do nosso pensamento, da nossa sinceridade, do nosso coração, da nossa vontade. É isso que pode ser e se dar em qualquer lugar, né? Então vamos refletir tudo isso que nós temos escutado hoje, tudo isso que nós temos falado hoje. Vamos refletir em tudo e vamos receber todas essas informações e pôr em prática, né? Para quando chegar o dia do trabalho, nós já vamos estar preparados. Quando chegar às 48 horas, 72 horas antes do trabalho, às vezes nós vamos perceber esses irmãozinhos que ficam nos cercando aí, apressadinhos para ser atendidos. Vamos tentar
dar uma oração para eles, se preparando eles, né? Tipo um atendimento prévio, lembrando que não se trata de incorporar, senão só de acolher, com uma oração, com uma leitura, para eles irem se alimentando de tudo isso e, tipo assim, ir estabelecendo uma confiança e no dia do trabalho vai ser muito mais fácil, o espírito vai estar preparado, vai estar confiante e vai aceitar nossa ajuda com mais facilidade. Então, obrigada pela atenção, nós estamos acabando aqui a aula. Vamos só passar a qualquer participação que houver. Bom, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta, vocês têm algum comentário a respeito da aula de hoje. Bom, eu gostei bastante, achei muito válido, né? A gente ter uma aula sobre a prece e é muito interessante da gente entender como que funciona e saber da importância, né? Que às vezes a gente é uma coisa, às vezes até muito espontânea. Às vezes a gente está com um problema, uma dificuldade, a gente logo já eleva o pensamento e é muito interessante a gente ver a importância disso. Gostei bastante, filha, da aula. Muito bom. Obrigada, Luísa. É verdade, né? Como nos diz o texto da aula, a gente está constantemente em prece, né? No dia a dia, em cada coisa que a gente faz, a gente constantemente ou agradecendo ou pedindo para Deus. E o importante dessa aula aqui é que a gente fica sabendo que a prece só vai ser efetiva se for com sentimento. Não importa as palavras, não importa se for longa, não importa se for curta, enfim, o importante é o que a gente sente, né? A intenção. O que Deus tem em conta sempre é a intenção. E outra coisa que eu quero ressaltar dessa aula é o preparo. Nós mencionamos aqui na aula que os espíritos que vão ser atendidos na mesa de trabalho, ou no caso no terreiro, eles são preparados, né? Aqueles espíritos sofrentes, eles são preparados e são entregues aos médiuns até 72 horas antes, ou mínimo 48 horas antes. É por isso que acontece que às vezes os médiuns estão fora do centro e eles já vão percebendo, vão sentindo até nas suas casas, né? As presenças ou até conseguem enxergar. E às vezes é mal interpretado. Isso é muito importante de mencionar para que todos vocês que são trabalhadores saibam distinguir, né? Está próximo do trabalho, do dia do trabalho, e está com essas visitas em casa, ou às vezes até no serviço, ou em algum local que frequenta sempre. Então, são eles os que estão na lista de trabalho, né? Na lista dos que vão ser atendidos. E é importante a gente dar essas preces para eles, até se consegue que o médium consegue perfeitamente perceber qual é o problema deles, porque o espírito normalmente se conecta e transmite, né? Transmite o sentir deles. E às vezes até, se for possível, e seria ideal, abrir o evangelho e ler para eles, sem necessidade de incorporar, sem necessidade de adoutrinar. É só um preâmbulo, né, para os trabalhos, e eles já vão preparadinhos, mais confiantes, né, assim, mais suaves, mais calmos, mais perceptíveis ao trabalho que vai ser feito. É por isso que eu considerei essa aula muito importante para vocês que são os trabalhadores. Alguma coisa que o Régio gostaria de falar? Tá tudo bem. Cecília, a aula foi excelente e também a gente tem que ficar sempre vigiando, né? Porque tem espíritos que você sente a presença dele e
principalmente para os médios, aquele que entra ou é mais novo na corrente, você começa a sentir que aquele irmãozinho sempre está voltando em você. Ele se afasta um tempo, mas ele está sempre voltando, até ele conseguir ser encaminhado. É, isso acontece mesmo, né? Porque, como você falou, Régio, às vezes é um médium um pouco inexperiente, né? Não tem conhecimento ou não tem simplesmente a experiência, tá nas primeiras práticas de trabalho mediúnico, porque uma coisa é a gente ser médium e não praticar, mas consegue ver, consegue escutar os espíritos. Mas outra coisa é a gente sentar em uma mesa de trabalho ou ir para o terreiro e trabalhar. É muito diferente e é preciso, é necessário ter o conhecimento e o entendimento do que tem que ser feito, né? Nesse caso, a maior conhecimento, melhor a prática da mediunidade. E tem que ter em conta o que percebe, mas sempre seja aqueles irmãozinhos aqueles que são sofredores, mas que gostam de brincar, de perturbar, né? Sempre uma oração para eles. A oração é uma coisa como uma chuva de energia, de calmante, que vai fazer muito bem a eles. Então, muito boa a observação do, do do Régio, é verdade, os médiuns inexperientes, às vezes, eles não conseguem justamente pela falta de experiência, às vezes pela falta de conhecimento, a falta de concentração. Sabemos que o que é feito, os trabalhos que são feitos não podem ser comentados também não, fora da casa, porque às vezes esses irmãos não se enganam também, eles não vão embora, e aí eles vão nos seguindo. Aí vai depender não somente do que eu mencionei, sino também do estado moral do médium, tá? A gente tem que estar numa constante assim, preparação interior, uma reforma interior para que nós possamos ser melhores trabalhadores. E o conhecimento também faz parte dessa reforma, porque se nós não entendemos para que é a reforma, por que nós temos que continuar evolucionando, por que nós temos que continuar crescendo, modificando as nossas atitudes, então não se dá, né? A gente como que fica estacionado. Então, meus queridos, muito obrigada pelas participações e eu gostaria de pedir para a Luísa que fizesse oração de agradecimento pela aula de hoje. Mestre amado Jesus, Deus Pai de pura e infinita misericórdia, Mãe Maria, espiritualidade amiga, estamos aqui hoje aos seus pés, primeiramente para agradecer pela oportunidade de estar tendo mais uma aula, oportunidade de estar aprendendo mais coisas, agradecer pela vida da Cecília, agradecer pela vida de todos os irmãos que puderam assistir essa aula junto com a gente, os irmãos encarnados, os irmãos desencarnados, aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias, mentores, que nos ajudam a todo momento. Muito obrigada a todos, por todos os auxílios, por todas as bênçãos que nos somos dados a cada dia. Pedimos ao Senhor, Pai, com nossa humildemente, com toda a nossa fé, que o Senhor possa nos proteger, nos guiar por mais uma semana abençoada em seu nome, que nossos problemas sejam resolvidos, que nossos desafios sejam cumpridos, Pai, com a sua vontade, com a sua força, com a sua misericórdia. Que eu peço ao Senhor, Pai, que ilumine a todos que assistiram essa aula, que a todos os irmãos tenham uma semana abençoada, que possam seguir o resto dessa semana com a sua misericórdia, Pai. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja.